Perdeu 1-0, o Rossi foi o melhor em campo. Dane-se! Dane-se! O Flamengo está classificado num jogo que passa a não ser um duelo esportivo. É um duelo físico, um duelo da ciência, sei lá. Muito boa tarde! Classificou. O Malvadão classificou. Ó, Malvadão! Ó o Zante! Ai, que sorte! Ai, era pra perder! 3 bolas. O Malvadão classificou. Créditos do canal, na descrição. Um argumento para eu reforçar o que toda vez eu falo, tá aí a nota do Flamengo, o que toda vez eu falo quando um brasileiro vai jogar em La Paz. Não tem como avaliar futebol, comportamento, desempenho. A única coisa que pode ser analisada depois de um jogo em La Paz é o resultado. A única coisa. A única coisa. Não tem como avaliar o futebol. Ah, os caras chegam em cima da hora para amenizar os efeitos da altitude, ok. E dá uma amenizada ali no começo. Depois, cara, começa um a cair para um lado, um a cair para o outro. Eu já contei várias vezes aqui da minha experiência em La Paz. Eu quase morri em La Paz. E eu acho, respeitando demais quem mora em La Paz, o povo boliviano, o cidadão boliviano, respeitando, sabe, no meu entendimento, é completamente inapropriado fazer um jogo profissional de futebol na altitude, nessa altitude. Ah, André, mas também tem lugar que você vai que é calor. Tem lugar que você vai que é muito frio. Ô, velho, metade do planeta você vai enfrentar o calor, o frio. A altitude, nessa circunstância aí, é completamente exceção, cara. Não é normal. Você ir num lugar que é mais calor que o outro, pô, é comum, cara. Você ir num lugar que é mais frio que o outro, é comum. Você ir num lugar que o gramado tá um pouquinho pior do que o outro, é comum. Você ir hoje num lugar que o gramado é sintético, o outro não, é comum. Nessa altitude, é uma maluquice. Ah, mas aí é um preconceito contra o boliviano, contra a Bolívia. É um preconceito contra o time que tem o direito de jogar em casa. Eu sei, cara. Mas eu sinto muito. Sinto muito. Nessa altitude não dá. Não tem avaliação do futebol, cara. Não tem avaliação. Você vai lá pra fazer um outro esporte. Você vai lá pra tentar ficar de pé. Seu objetivo lá não é trocar 3 passes e tal e chegar no... Seu objetivo é não ter uma convulsão. Então, assim, ó, toda vez que tiver jogo em La Paz eu vou falar. É um absurdo que se tenha jogo nessas condições. É um absurdo. Eu entendo quem queira utilizar o calor. Ah, alguém falou aqui, calor de 40 graus em Moça Bonita, você para, você toma água, você coloca o jogo num horário mais tarde. Ah, teve uma tempestade de neve, o gramado tá impraticado, você vai jogar no dia seguinte. Você vai esperar a neve passar, você vai limpar o gramado, vai tirar a neve que tá no gramado. Na altitude, não tem o que fazer. Não tem o que fazer.
É uma maluquice você ter que parar o jogo pro cara tomar oxigênio. Não tem como fazer jogo de futebol. Tomara que agora, com esse episódio do Tite, que é um cara, sabe, foi técnico da seleção 6 anos e meio, é técnico do Flamengo, um grande time. Tomara que esse episódio, pelo menos, sirva. Eu não tenho esperança nenhuma que vão tirar jogos de La Paz, nem. Mas que pelo menos seja colocado em debate esse tema de novo. Até porque, Túlio, o Bolívar tem time pra jogar a Libertadores. Se o Bolívar... Cara, uma das possibilidades é mandar os jogos em Santa Cruz de la Serra, que é nível do mar e tal, vai estar na Bolívia, vai estar... Não tem... E lá ele consegue jogar. Ele jogou no Maracanã contra o Flamengo. O Bolívar não é... A Bolívia não é mais só a altitude. Mas eu acho inadmissível um jogo de futebol ser executado nessas condições e por isso eu não vou fazer análise nenhuma do jogo. O que interessou foi a classificação. Acabou. Ah, mas perdeu 1-0, o Rossi foi o melhor em campo. Dane-se! Dane-se! O Flamengo está classificado num jogo que passa a não ser um duelo esportivo. É um duelo físico, um duelo da ciência, sei lá. Vira uma prova de sobrevivência, André. É sobreviver. Então, o que dá pra analisar é isso, que o Flamengo conseguiu sobreviver. E parabéns aí pela classificação. E assim, o Flamengo agora pode agradecer que não vai voltar, né, pra altitude, porque o Peñarol eliminou o The Strongest, né? Porque senão voltaria para a altitude. Esse debate, André, ele é muito complicado. Eu espero também que volte a ser discutida essa questão, porque, por exemplo, a seleção boliviana, essa sim, eu acho que é inadmissível jogar na altitude. Porque uma coisa é o clube, que é da cidade, falar, poxa, eu não posso jogar na minha cidade, né? Mas a seleção, a Bolívia tem o país inteiro para poder jogar, né? Eu acho inadmissível a Bolívia, inclusive a Bolívia vai levar para mais alto ainda, né? A Bolívia vai pra El Alto, não é isso o nome? Acho que é El Alto. Na verdade, ali, o alto é onde fica o aeroporto de La Paz, que são uns 200 metros acima. Ali vai ter Oruro, né? Um pouquinho mais acima. Mas a Bolívia, inclusive, vai levar para uma altitude ainda maior os jogos das eliminatórias. Isso, para mim, é um absurdo. Porque a altitude acima de La Paz, você só tem no continente Oruro, né? Eu acho, com um estádio de futebol. Tem mais uma. É o alto, 4.150. É mais alto ainda. Mas o alto tem... Tem estádio. O alto, eu sei que é o aeroporto. Cara, o alto, eu vou dizer um negócio pra você. É E assim, gente, não é contra quem mora lá, não é contra o povo boliviano, não é... Estamos falando de geografia. Estamos falando de geografia aqui. Cara, Túlio. É desumano, eu sei, André. O meu ponto aqui eu acho que os clubes, eu ainda acho que é um direito justo mas o debate vale. A seleção eu acho surreal, porque você tem todo o território da Bolívia para você jogar. Você não deveria sujeitar aí os jogadores adversários a ter que jogar na altitude, porque a Bolívia tem outras opções. O clube, que é da cidade, eu acho justo que o clube possa jogar na sua cidade. Entendeu? Então, tem Potosí também, que é 4.000... Eu acho uma maluquice. Enfim, eu acho que pelo menos o debate tem que ser levado em conta, cara. Tem que ser levado em conta, porque você, assim, tem muita coisa muitos argumentos. Eu até li um aqui, mas o futebol é do povo, e o povo de La Paz não vai poder ver o futebol? Cara, não vai ser nenhuma decisão justa pra todo mundo. Não vai. Só que você tem no futebol um conceito esportivo. Você imagina colocar 11 atletas contra 11 atletas por vez, correndo atrás de uma bola e com o objetivo de colocá-la naquele retângulo chamado gol, através de desempenhos esportivos. Técnica, tática, psicológica. Esse jogo aí vira exclusivamente físico.
que é só um dos componentes do futebol. E não é só físico, né, André? Porque tem uma questão que faz parte da questão física, mas é muito mais uma questão de estar habituado a essa condição, que aí envolve todo o sistema da pessoa. E aí não é só atleta, né? É morador também. Tanto que, por exemplo, você foi lá, teve problemas e você não foi lá pra jogar, né? Varia, né, de comportamento o ser humano. Tem organismo que se adapta muito melhor, tem organismo que não se adapta. Eu pedi pra morrer em La Paz. Pedi pra morrer, passei muito mal. Muito mal. Tive que ser atendido, inclusive indo pra El Alto, porque você sai de La Paz e você sai ali de 3.600 metros mais ou menos, porque a cidade é toda cheia de desníveis, né? Tá no topo da Cordilheira dos Andes, cara. Então, assim, a cidade é toda cheia de desníveis. Você sai do hotel, você vai pra um restaurante, você sobe 2 quarteirões, aí você desce. A cidade é toda... Você saindo, pegando ali um táxi pra ir pra El Alto, onde fica o aeroporto, você vai subindo, cara, uma serra e vai te dando... Isso que você já tava a 3.600. Eu tive que ser atendido lá. Tem um pessoal da Cruz Vermelha que fica no aeroporto andando de um lado pro outro com oxigênio, Tive que ser atendido lá no ambulatório e ficar lá até a hora do avião chegar e entrar no avião. Aí pressurizou a cabine do avião, deu uma melhorada, mas... Enfim, torcer aqui pro Tite se recuperar, porque o Flamengo tem uma sequência aí bem interessante. Agora é o Peñarol, pela Libertadores. Com o Peñarol, o Flamengo tem que decidir fora. Na Copa do Brasil, o Flamengo decide em casa. Então, joga a próxima rodada, a próxima fase de Copa do Brasil, já na quarta-feira, jogo de ida, lá na Casa de Esportes Arena Fonte Nova. Jogo na quarta-feira à noite. E pelo Brasileirão é no domingo às 8 da noite contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. Então, no domingo à noite, o Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro. Ontem o Tite falou alguma coisa interessante na entrevista. Você sabe que na hora que eu vi a entrevista dele, eu achei que ele não tava a 100%, cara? Teve até um momento que ele começou a falar, ele falou, pô, eu senti muito a derrota no domingo, eu penso 99% no Flamengo, 1% na minha esposa ficou chateada comigo que eu não quis falar. Ele já tava meio... Eu achei ele estranho. Eu não sabia se ele tava se emocionando com o que ele tava falando, se ele tava... E agora que a gente vê que ele passou mal dessa forma, é um negócio, assim... Tem gente aqui comparando com o Red Bull Bragantino, por exemplo, jogar em casa, não poder por causa de capacidade de estádio e tal. Eu acho que são situações completamente diferentes e não entendo o Red Bull Bragantino não poder jogar em casa, tá? Uma é a capacidade do estádio e a Conmebol coloca tantas regras e algumas delas têm que ser colocadas mesmo, tem que ter um mínimo de condição de segurança, tem que ter um mínimo de... Mas tendo condição de você fazer uma prática esportiva dentro de campo, não vejo razão para o Red Bull Bragantino ter que jogar em Ribeirão Preto, ou seja lá onde for. O estádio do Red Bull Bragantino tem completa capacidade ali e condições de abrigar um jogo de futebol de oitavas de final de Sul-Americana tranquilamente. Carioca não sofreu apenas dentro de campo. Na saída do estádio, o ônibus da delegação foi apedrejado por torcedores do Bolívar. E aí, pós-jogo, demos sorte que não estourou. Após a partida, o técnico Tite passou mal e, ao chegar no Rio de Janeiro, foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador está lúcido, mas internado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a atualização do estado de saúde do Tite. Está bem, está estabilizado. Nossa reportagem já está de prontidão para daqui a pouco trazer tudinho atualizado em tempo real para vocês sobre a situação do Tite. Aliás, boa recuperação, professor, que seja só um susto por conta desse crime e a minha opinião, que é jogar na altitude. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quero a opinião do Fernandão também, que já jogou lá no alto da montanha. Bigodeira, irmão, vou te falar. Se o torcedor do Flamengo, igual o do Botafogo anteontem, né? Se sobreviver isso aí, de coração, sobrevive a qualquer coisa. O Flamengo não conseguiu jogar, infelizmente não teve como. GV, boa tarde pra você, boa tarde, Fernandão, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu vou ser um pouquinho mais otimista. Eu achei que seria pior. Eu achei que a pressão do Bolívar seria
melhor feita. Eu acho que o Bolívar estaria melhor organizado dentro do campo. Mas o Rossi foi o melhor em campo disparado, lembrou Não, até o GV. mesmo assim, o Rossi foi o melhor em campo. E eu acho que se a expulsão no final do jogo fosse no início do jogo, o Flamengo continuaria sendo pressionado. A gente estava falando disso aqui antes de começar o programa, porque jogar na altitude é uma outra história. A gente tem que sempre levar em consideração isso, de uma certa forma até relativizar a atuação, porque é uma coisa que é desumana. Você vê, no início do segundo tempo, jogadores como o Pulgar, já com o meião lá embaixo, se arrastando em campo, o Gerson se arrastando em campo, Perdendo o gol que ele não perde, Não- tropeçando na bola. o próprio Ayrton Lucas, a oportunidade que ele teve, ele fica muito distante da bola porque a bola corre muito mais do que se tivesse aqui a nível do mar. Então, assim, GV, eu acho que o Flamengo sofreu, especialmente depois que tomou o primeiro gol, que aí se você toma o segundo iria para os pênaltis e aí ficaria complicado. Mas eu acho que no fim das contas saiu melhor do que a encomenda. Eu não acho que o Flamengo teve tantos problemas assim maiores do que os que aconteceram. Infelizmente, todo mundo que for jogar aí vai sofrer. Pode jogar com o time titular, pode jogar com o time reserva, mas a altitude ela é uma... E apesar uma situação disso, delicada. Gerson, eu não vou falar perdeu um gol cara a cara, que ele acabou perdendo o timing ali. A bola Isso. parece que no primeiro tempo. Teve esse lance do Ayrton Lucas que eu não entendi, porque aí não tem desculpa. A bola subiu. O Ayrton Lucas tem qualidade pra bater essa bola cruzada, melhor do que... A bola 70%. saiu dele um pouquinho. Pô, posiciona o corpo, tá, beleza. Teve essa chance. Teve a do De La Cruz no A do primeiro De La tempo. Cruz e teve o lance do Bruno Henrique. Que se o Anderson, o brasileiro, não Isso. faz a falta, se ia fazer o gol, é outra história. Talvez fizesse porque ele fez contra o Botafogo e deu uma cavada e ele é bom nisso. Mas o Flamengo ainda teve 4 chances claras, Fernandão, de gol. O que não é comum, desculpa, Fernando. O que Fica à não é vontade. comum Não em é jogos comum na lá. altitude. Muito boa tarde, Fernando Santos. Boa tarde, GV, Flavinho, para esse povo que está em casa, que nos acompanha. GV, isso aconteceu, dando continuidade ao que você estava falando com relação à fragilidade do Bolívar, porque ele é frágil lá também. Ele tem uma intensidade muito grande, até porque se faz valer da altitude, e para quem achava que a altitude não é nada, para quem desmerecia todas as equipes que jogavam lá, muita gente, quando o Flamengo foi com reserva lá na primeira fase, questionou, falou que não podia ter ido, que tinha que ter ido com o time titular. Todos que na fase de grupos vão à altitude acima de 3.900 metros, vão com o time reserva para preservar. Para quem não entende, é muito, mas é muito ruim jogar na altitude. Você não consegue respirar, a bola vai mais rápido. E quando a gente está com oxigênio no nível menor no nosso organismo, a gente raciocina de forma mais lenta, a gente toma decisões de forma mais lenta e piores decisões. Para a gente ter ideia de como é que funciona a altitude. E o Bolívar, ele é muito forte lá. Eu estava brincando com o Flavinho, o Bruno Sávio é um excelente jogador, deu trabalho aqui, deu muito trabalho ontem, mas lá parece que ele está no nível... né? CR7. É isso aí, porque é muito diferente. A gente brincou aqui que ele roubou uma bola do Ayrton Lucas no primeiro tempo, no carrinho, que parecia que ele estava no rápido e o Ayrton no slow. E o Ayrton é um jogador muito rápido. É bom a gente entender, valorizar... Demorou um bocado também o Ayrton Lucas. Demorou um bocado. Valorizar o que foi feito pelo Flamengo ontem, suportou muito bem a pressão, se posicionou de forma inteligente, até para poupar, até para se poupar fisicamente, numa linha média, não colocando a sua defesa lá em cima da área, mas de intermediária a intermediária. E contou também com a fragilidade técnica do Bolívar, que é um time que está na Libertadores, que briga muito quando está na Libertadores por causa da altitude, porque tecnicamente e fisicamente o Flamengo é um time muito forte. E eles se fizeram valer da altitude para estar ali. Mas é legal pra caramba a gente entender que o Flamengo já não vinha fazendo bons jogos antes desse jogo. Isso aí. Que precisa evoluir. O Peñarol é uma equipe muito forte jogando em casa. Os últimos 2 jogos do Flamengo contra o Peñarol foi um empate e uma derrota, em 2019. E o Peñarol ganhou do Atlético Mineiro na fase de grupos, lá no Uruguai. Tu tava naqueles 2 amistosos lá, Peñarol e Nacional do Uruguai, que a gente foi? Que o Diego Souza e o Renato Abreu deu treta, Marco Braz se meteu, o Toró botou o pé na frente do Renato Abreu, o pau comeu. O Toró queria brigar com o Renato Abreu. Não, discutiram no campo. Perfeito. Eu lembro de tudo. Tu lembra? Claro. O Renato Abreu é aquele bonequinho, que fora do campo ele é um amor, dentro do campo, meu irmão, vira... É tu mesmo, Bernardo, que tá aí, Orlando, só fazendo um churrasco e botando no Mas grupo. isso é bom. Isso é bom. Eu gosto. Isso é bom. É Mas competitivo, hoje o cara em dia quer não tem vencer. como. Porque hoje em dia a galera fala, ai, Ele falou comigo desse jeito. não, Ele me chamou de bobalhão. o quê? Eu não sou um bobalhão. Não sou. Hoje em dia era dentro do campo. Eu o Toró entrou no vestiário primeiro. O Renato Augusto entrou depois. O Toró sentado, ele já é pequeno, sentado,
botou o pé na frente do Renato Augusto. Foi exatamente isso. Do Renato O Abreu. Renato caiu e virou um tralalá danado. Acho que ele nem caiu, pô. Ele tropeçou, Tropeçou, capengou, foi na minha frente. E ele tava em pé. Ele já virou o Toró sentado aqui, ó. E o Toró contando isso, foi o jogo contra o Perol lá, amistoso. E o Toró contando isso no Mundo GV e no Storycast, ele fala, já entrei sem chuteira, né, porque você correu de escorregar, porque lá é piso mesmo, piso. E a gente de tarraxa, tava molhado, de alumínio. Ele é malandro. E aí o Diego Souza, fala o Diego Souza. Aí ele falou... Aí eu vi o Diegão entrando, Diegão, meu parceiro de Fluminense, eu já cresci, já fiquei grandão. Foi o Diego Souza. Não, e o Diego Souza meteu aqui, ó, Diego Souza, debaixo de chuveiro. Mas não tava aberto o chuveiro. Tô contando história, gente. Não tava aberto o chuveiro. Tipo assim, ó, confusão foi rolando. história do Flamengo O Braz se Perol. meteu, Renato Abreu falou umas coisas pro Braz também que vacilou, perdeu a faixa de capitão. Diego Souza tirou a camisa. Ninguém mete a mão nele, não! Cara, aí a gente rindo, pô. Eu, Júnior, Fernandão. Tipo assim, pô, os caras estão de sacanagem, todo mundo amigo. Meu irmão. Amistoso. Amistoso. Nossa, isso porque era amistoso, hein? Foi nesses jogos que acho que o Soares foi oferecido ao Flamengo. E não veio. E não veio. Poxa vida. Soares é esse mesmo. Esse do Barcelona, do que morde Liverpool. ombros. É esse. Gênio. Olha o que o Gerson falou, Fernandão, pra corroborar. É isso aí, gente. Sabia disso? Aspas do Gerson, ó. Infelizmente. Não é fácil, é sinistro jogar aqui. Eu estou com muita dor de cabeça, mas com o Flamengo eu tenho que dar o meu máximo. Senti até a posterior da coxa, mas acho que foi cãibra. Fomos na raça, com desgaste. Só quem passa aqui sabe dizer. Vão falar que a gente perdeu, mas estamos classificados. Isso que importa em entrevista para a TV Globo para a Vênus Platinada. E agora sim, independentemente do seu time, eu sei que você gosta de jogar game, ficar aí comendo Doritos, tomando Coca-Cola atrás do computador o dia inteiro, nunca chutou a bola, nunca correu, nem no campo de pelado você jogou, porque quem fala isso é esse cara. Porque o cara que corre na pelada, ele imagina, se na pelada me cansa, se no futsal me cansa, se no baba do final de semana me cansa, se eu tiver que subir vai cansar mais. O outro não. O do game é outra parada. E a gente entende que você, Enzo, não tem problema. Não tem problema. Você tem coque samurai, não tem problema. Você, ó, fuma pendrive, não tem problema. O problema tem que você vai morrer porque isso mata. Mas assim, a gente respeita. Mas a altitude é criminosa, tanto é que o Tite O Tite passou mal do coração, gente. O cara tá aqui, vida. Imagina se é teu pai. Imagina se é teu vô. Não sei se você tem filho, ou vô do teu filho, ou teu pai, vô do teu filho. Que por conta, pra mim, de uma irresponsabilidade. Mas tá há 10 anos assim, 50 anos assim. Pô, gente, nós estamos em 2024. Um monte de coisa que não era crime lá atrás, hoje é crime. Quer dizer, sempre foi crime, mas o povo ignorava. E hoje vive o rigor da lei. Tudo bem, é diferente a situação, mas você bota a vida dos caras em risco, pô. Alguns pontos interessantes. Não é porque alguma coisa foi de um jeito que ela tem que ser assim pra sempre. A gente pode evoluir, a gente pode melhorar. E um detalhe importantíssimo para quem olha essa explanação do Gerson mais detalhadamente, ele fala assim, ó, vão dizer que a gente perdeu. A gente está muito pautado em resultado e não em performance. Por quê? De forma performática, o Flamengo passou. O Gerson não tinha que estar preocupado em dar uma explicação porque ele perdeu. Ele perdeu dentro de uma circunstância para uma outra equipe que queria vencer, em circunstâncias climáticas totalmente absurdas para quem não vive lá, mas ele classificou. Ele não tem que dar satisfação, porque a gente... O que me incomoda, eu tô falando Fernando, por causa da sociedade, é GV. relativizar. É o torcedor do Bangu, do Madureira, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. Aí amanhã o Bolívar tá fora, mas se enfrenta, ia ser o mesmo cara que ia estar agora especialista em tudo que não entende nada. Você entende o que eu tô falando? Não, eu entendo. Não, e o que eu tô falando é porque o Gerson tinha que estar feliz, porque classificou. Pensando nisso, a gente classificou, pô, se intima de foi na raça. Pô, a gente perdeu. Faz parte do processo, mas classificamos. Fernandão, a gente o mais foi importante agora. É isso, não é não? Eu tive agora, você viu, eu fui final de semana, tem um mês e meio com a minha família. Eram 2.600 metros de altitude, bem menos que lá, 1.000 a menos. Meu filho machucou, ela caiu, machucou, teve até que operar. Hoje ele vai, se Deus quiser, tirar tudinho, os pininhos do braço, vai ficar bem. Beijo pro B, papai sai 2 horas da tarde, papai sai correndo pra estar com você do seu lado, pra você tirar os pininhos, vai dar tudo certo. O Bernardo caiu a 100 metros de mim, assim, ele estava numa parte que era só pra criança, ele caiu. Na pranchinha caiu. Com a mão assim. Aí eu vi de longe, Bernardo não reclama muito quando ele cai, ele levanta e ele tava chorando. Eu fui correr, fui dar um trote. Tirei o negócio, fui dar um trote. Juro por Deus, 2.600 metros de altitude. Bem menos que lá. Eu corri nem 100 metros, sei lá, 80, 60 metros. Eu cheguei nele e não conseguia falar pra saber o que houve. Óbvio, eu não sou atleta, mas eu tenho meu lastro físico, mas eu não sou atleta. E assim, é um negócio assustador. Tu imagina 90 minutos, pô, 95, competidor de alto nível. O Tite ali gritando, o cara com quantos anos? 60 e pouco? O Tite? Por aí. Deve ter quase 70 já. O Tite. Quase 70. Pois é, vou pedir pro João confirmar pra mim, quase 70. Gente. E assim,
corroborando com tudo isso que vocês falaram e com o que a gente viu dentro do jogo, a transmissão da ESPN ontem, eu não sei se foi, me desculpe se não for o Rogério Vogan, o narrador, mas era o narrador e o Calçade. Acho que era o Vogan. O Vogan. 63 anos o Tite. 63 anos. O Vogan e o Calçade. Depois que acabou o jogo, eles entraram no linha de passe. E o Calçade mostrou que eles estavam com os dois com um cilindro de oxigênio. Sentado no ar-condicionado. Na cabine, dentro da cabine. E o Calçade com o olho vermelho, parecia que tava... Aliás, o que o Vogan narrou ontem foi piada, hein? Narrou o Rossi! Muito bom. Eu nunca vi um desses privados. Por assistir. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Até a próxima.